Bom, edital, bloco 7 do CNU. Vamos focar aqui na parte de finanças públicas dos conhecimentos gerais, diz respeito à administração financeira e orçamentária. E dentro dela também aborda alguns tópicos do eixo temático número 4, né? Aqui é o eixo temático número 4. Então vamos lá. Vamos trabalhar todos esses mapas mentais com vocês, tudo atualizado. E partiu. Com relação a leis de iniciativa do Poder Executivo, elas estabelecerão o PPA, que é o Plano Plurianual, a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e os orçamentos anuais, também conhecido como as LOAs, as Leis Orçamentárias Anuais. Todas essas leis são consideradas lei forte, ou seja, são leis formais, ordinárias, temporais e especiais. O PPA, o Plano Plurianual, ele se constituirá em fases, que são essas fases aqui, constituindo em 5. A fase de elaboração, a de implementação e execução, a de monitoramento, a de avaliação e a fase de revisão. O PPA, conforme a Constituição, estabelecerá de forma regionalizada, que diz respeito às macro-regiões, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada. Ou seja, PPA é o famoso DUM, diretrizes, objetivos e metas. O PPA é um plano estratégico de médio prazo. É possível o estabelecimento de metas para públicos específicos. O PPA estabelece a ligação entre as prioridades de longo prazo para a LOA através da LDO. E o PPA possui duração de 4 anos, que coincide com o mandato, mas não possui vigência igual. É aprovado no primeiro mandato e começa a vigorar somente no início do segundo mandato do presidente da República. O lema do PPA é planejar, priorizar e alcançar. Os pilares do PPA é o RIVES, realismo fiscal, integração entre planejamento e avaliação, visão estratégica e foco em resultados e simplificação metodológica. Integram o PPA os anexos referentes aos programas finalísticos, os anexos referentes aos programas de gestão, os anexos de investimentos plurianuais prioritários e os anexos de investimentos plurianuais das empresas estatais não dependentes. O programa de duração continuada. Ele traz impactos orçamentários financeiros por períodos superiores a 2 exercícios e refere-se a programas finalísticos. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciada sem prévia inclusão no PPA ou em lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. Um investimento ultrapasse o exercício financeiro exige prévia inclusão no PPA ou em lei que autorize sua inclusão. O investimento não ultrapassa o exercício financeiro não é exigido que esteja no PPA, basta apenas estar na LOA. Os planos e os programas nacionais, regionais e setoriais devem ser elaborados em consonância com o PPA e apreciados pelo Congresso Nacional, podendo inclusive ter duração superior a 4 anos. As dimensões do PPA. Nós temos a dimensão estratégica, a dimensão tática e a dimensão operacional. A dimensão estratégica, nós temos os eixos estratégicos, a diretriz do PPA e o tema. A dimensão tática, nós temos o programa, o objetivo, a meta e o indicador de resultado. E a dimensão operacional, nós temos as ações orçamentárias e não orçamentárias, o plano orçamentário e o produto, tanto da ação orçamentária como da não orçamentária. A dimensão estratégica. Ela orienta a elaboração dos programas finalísticos e possui visão de longo prazo. Elementos: eixo estratégico, diretrizes e tema. O eixo estratégico, a parte institucional, assegura que o Estado brasileiro se modernize de forma contínua, aplicando as melhores técnicas, ferramentas e estratégias para exercer suas competências e maximizar o impacto de sua atuação na sociedade. Associa-se à formulação de estratégias orientadas para o combate ao crime organizado e à violência. O eixo social promove a formulação, implementação e gestão de políticas públicas. São destinadas a elevar o nível de bem-estar da população brasileira, contribuindo de forma efetiva para
o fortalecimento da cidadania, a redução de desigualdades sociais, a promoção e acesso à educação de qualidade, a excelência na provisão de serviços de saúde e a valorização da primeira infância com a proteção necessária à criança e ao adolescente. O eixo ambiental garante a sustentabilidade dos recursos naturais, conciliando o progresso econômico com a preservação do meio ambiente. O eixo econômico, ele zela pela integridade dos fundamentos da economia brasileira, com foco no crescimento econômico e na estabilidade fiscal e monetária, e incentiva o empreendedorismo, o fortalecimento da produtividade e a construção de soluções conjuntas integradas entre o setor público e a iniciativa privada. O eixo de infraestrutura, eles priorizam-se investimentos públicos de forte impacto regional e local, e são capazes de alavancar o desenvolvimento nacional e promover a redução das desigualdades territoriais, e possuem o intuito de destravar os gargalos logísticos do país e promover as condições essenciais de transporte, energia e mineração. A estratégia de defesa visa a garantir a soberania nacional por meio de proteção do território e da preservação do patrimônio nacional. As diretrizes constituem as orientações prioritárias do novo governo, alinhando os objetivos a serem alcançados durante a vigência do PPA. É uma declaração, um conjunto de declarações que orienta os programas abrangidos no PPA, com fundamento nas demandas da população. O tema reflete a estrutura institucional adotada pela administração federal. O eixo tático, na verdade a dimensão tática, ela define os caminhos execuíveis para a transformação da realidade que estão anunciados nas diretrizes estratégicas, considerando as variáveis inerentes à política pública. Nós temos o programa, o objetivo, a meta e o indicador. O programa é um conjunto de políticas públicas financiadas por ações orçamentárias e não orçamentárias, e seu desempenho deve ser passível de aferição. Os programas podem ser finalísticos, de gestão, de investimento plurianual prioritário, de investimento plurianual de empresa estatal não dependente. Os programas finalísticos é um conjunto de ações orçamentárias e não orçamentárias, suficiente para enfrentar problemas da sociedade conforme objetivo e meta. Refere-se à entrega de bens e serviços, ou seja, a parte fim. Para cada programa é obrigatório haver ao menos um indicador. São alinhados com as políticas públicas de cada órgão e seus programas. E cada programa finalístico será associado a uma unidade responsável, a um objetivo e uma meta. Os programas de gestão é um conjunto de ações orçamentárias e não orçamentárias que não são passíveis de associação aos programas finalísticos. São associados com as atividades meio. A presença de indicadores é facultativa. Relaciona-se à gestão da atuação governamental e relaciona-se à manutenção da capacidade produtiva das empresas estatais. Os programas de investimento plurianual prioritário são investimentos selecionados que impactam o programa finalístico em mais de um exercício financeiro. Os programas de investimento plurianual de empresa estatal não dependente são investimentos que abrangem empresas em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto, cujas programações não constem do orçamento fiscal ou da Seguridade Social. Os programas exclusivos de operações especiais são despesas e agregação neutras, que constam só na LOA, o programa e suas ações. O objetivo é uma declaração de resultado a ser alcançado que expressa em seu conteúdo o que deve ser feito para a transformação de determinada realidade. A meta é a declaração de resultado a ser alcançado de natureza quantitativa ou qualitativa, que contribui para o alcance do objetivo. O indicador é um instrumento gerencial que permite a mensuração de desempenho de programa em relação à meta declarada. A dimensão operacional. Ela otimiza a aplicação dos recursos e a qualidade dos produtos. Ações são operações das quais resultam produtos, bens ou serviços que contribuem para atender ao objetivo de um programa e expressam a produção pública. Incluem as transferências obrigatórias ou voluntárias a outros entes da federação e a pessoas físicas ou jurídicas na forma de subsídios, subvenções, auxílios, contribuições, financiamentos, entre outros. As ações dos governos estão estruturadas em programas orientados para a realização dos objetivos definidos no PPA. Dentro das ações, nós temos o projeto, a atividade e as operações ou encargos especiais. O projeto são ações, gastos e despesas com início, meio e fim, limitadas no tempo. Resulta em um produto que gera crescimento, expansão e aperfeiçoamento.
A atividade é uma manutenção contínua e permanente e não gera crescimento, expansão e aperfeiçoamento. Resulta em um produto ou serviço necessário à manutenção da ação do governo. Operações ou encargos especiais, as agregações neutras. São despesas que não contribuem para a expansão, aperfeiçoamento e manutenção das ações. Não resultam em um produto e não são despesas relacionadas à contraprestação direta, como as pensões, precatórios, indenizações, ressarcimento de valores, proventos de aposentadoria e as despesas decorrentes de sentença judicial. A LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ela não pode criar, aumentar, suprimir, diminuir ou autorizar tributos. A LDO, na Constituição Federal, ela orientará a elaboração da LOA, ela disporá sobre a alteração na legislação tributária, ela define metas e prioridades da administração pública federal, ela estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento, e ela estabelecerá as diretrizes de política fiscal e respectivas metas, em consonância com a trajetória sustentável da dívida pública. A LDO na LRF disporá sobre o equilíbrio entre receitas e despesas, sobre critérios e formas de limitação de empenho, sobre normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos, e demais condições e exigências para a transferência de recursos a entidades públicas e privadas. A LDO conterá os anexos, referentes às metas fiscais, aos riscos fiscais, os anexos específicos e os anexos com previsão de agregados fiscais. Os anexos de metas fiscais. Serão estabelecidas metas anuais em valores correntes e constantes relativas a receitas e despesas, ao resultado nominal e primário e o montante da dívida pública para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes. Conterá também a avaliação do cumprimento de metas relativa ao ano anterior e conterá o demonstrativo das metas anuais, instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando com as fixadas nos 3 exercícios anteriores e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional. E conterá também a evolução do patrimônio líquido dos últimos 3 exercícios, destacando a origem e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos ou de bens. E também a avaliação da situação financeira e atuarial, informações estatísticas, referente ao regime geral de previdência social e próprio dos servidores públicos e do Fundo de Amparo ao Trabalhador, e demais fundos públicos e programas estatais de natureza atuarial. Conterá também o demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receitas e da margem de expansão e das despesas obrigatórias de caráter continuado. O anexo de riscos fiscais conterá os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas caso se concretizem. Os anexos específicos, ou seja, referentes aos assuntos econômicos. A mensagem que encaminhar o projeto da União apresentará em anexo específico os objetivos das políticas monetária, creditícia e cambial, parâmetros e projeções para seus principais agregados e variáveis, e metas de inflação para o exercício subsequente. E o anexo com previsão de agregados fiscais. Integrará a LDO para o exercício a que se refere e pelo menos para os 2 exercícios subsequentes, anexo com previsão de agregados fiscais e a proporção dos recursos para investimento que serão alocados na LOA para a quantidade daqueles em andamento. Aplica-se exclusivamente ao orçamento fiscal e da Seguridade Social da União. A LOA, conhecida como Lei Orçamentária Anual. A LOA, referente ao orçamento fiscal e de investimento, terão entre suas funções a de reduzir as desigualdades interregionais, segundo o critério populacional. A Lei Orçamentária Anual conterá o orçamento fiscal, o orçamento da Seguridade Social e o orçamento de investimento. O orçamento fiscal é referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos ou entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Engloba os impostos e as despesas da administração pública, incluindo as fundações mantidas pelo Estado e pelos 3 poderes, e refere às estatais dependentes. O orçamento da Seguridade Social abrange todas as entidades e órgãos a ela vinculados da administração direta e indireta, fundos e fundações instituídas e mantidas pelo poder público relacionados ao PES, Previdência Social, Assistência Social e Saúde. Não integram ao orçamento fiscal e ao orçamento de Seguridade Social os fundos de incentivos fiscais, as empresas estatais independentes e os conselhos de fiscalização de profissão. O orçamento de investimento refere às empresas em que a União, direta ou indireta, detém a maioria do capital social com direito ao voto, ou seja, mais de 50%, e refere-se às estatais independentes.
A lei orçamentária anual conterá discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do governo, obedecendo aos princípios da UUA, unidade, universalidade e anualidade. Integrarão a lei de orçamento, sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções de governo, quadro demonstrativo da receita e despesa segundo as categorias econômicas, quadro discriminativo da receita por fonte e respectiva legislação, quadro das dotações por órgãos do governo e da administração, e acompanharão a lei do orçamento, quadro demonstrativo da despesa, quadro demonstrativo da receita e planos de aplicação dos fundos especiais, e quadros demonstrativos do Programa Anual de Trabalho do Governo em termos de realização de obras e de prestação de serviços. O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível com o PPA e com a LDO, e com as normas dessa lei complementar, conterá em anexo o demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e metas constantes do documento relacionado ao anexo de metas fiscais da LDO. E conterá também a reserva de contingência, cuja forma de utilização e o montante definido com base na receita corrente líquida serão estabelecidos na LDO, destinado ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Não são passíveis de execução direta durante o exercício financeiro. E também será acompanhado de documento que comprova os impactos da renúncia referente ao demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia, bem como das medidas de compensação, a renúncia de receita e o aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado. O efeito regionalizado das diversas renúncias de receita não integra o texto da LOA, mas deve ser demonstrado em documento anexo. Constarão da lei orçamentária anual todas as despesas relativas à dívida pública mobiliária ou contratual e as receitas que as atenderão. O refinanciamento da dívida pública constará separadamente na LOA e na de crédito adicional. A atualização monetária do principal da dívida mobiliária refinanciada não poderá superar a variação do índice de preço previsto na LDO ou em legislação específica. Integrarão as despesas da União e serão incluídas na LOA as do Banco Central do Brasil relativas a pessoal e encargos sociais, custeio administrativo, inclusive os destinados a benefício e assistência aos servidores e a investimentos. A lei orçamentária anual e as de créditos adicionais só incluirão novos projetos após adequadamente atendidos os em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público, nos termos em que dispuser a LDO. Considera-se adequada com a LOA a despesa objeto de dotação específica e suficiente ou que esteja abrangida por crédito genérico, de forma que, somada a todas as despesas da mesma espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício. O Presidente da República poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional para propor modificação nos projetos enquanto não iniciada a votação na comissão mista, da parte cuja alteração é proposta. Se a parte proposta já tiver sido aprovada na comissão mista, o Presidente da República não poderá propor nenhuma situação de alteração dessa proposta da LOA, seja integral ou parcial.